nesses dias falar do Espírito Santo de Deus é até um mistério. Você já não vê pessoas pregando mais sobre o Espírito Santo. É interessante, a gente gosta de pregar o que Jesus fazia. Quem pegou a visão? Mas a gente não vê pessoas pregando o que Jesus pregava. Pegou aí? Pregar o que Jesus fazia é uma coisa, sim ou não? Jesus curou o cego, Bartimeu, curou a mulher por sangue, sim ou não? Curou a mulher, na verdade, deu vida para a mulher na beira do poço, a samaritana, sim ou não? Isso é tudo que Jesus, fala comigo, fazia. Agora, pregar o que Jesus pregava. A gente não vê ninguém, quase ninguém pregando. Porque quando a gente prega o que Jesus pregava, fala comigo, a coisa fica tensa. Sim ou não, irmãos? Jesus num culto, ele conseguia chamar o povo, não é verdade, irmãos? De geração incrédula e adúltera. E não é verdade, não ia ter nenhum sinal da parte dele, a não ser o de Jonas. Dá para entender isso? E um culto, Jesus era perguntar, e você, eu só respondo se vocês responderem. Pensa que culto mais louco. E eles falaram, tem que dar o tributo para César ou não dá? E eles falaram, então tá bom. De quem? Cadê a moeda? Eles pegavam, a moeda de quem? De César. Então dá a César que é de César e a Deus que é de Deus. Num culto se faz uma pergunta para eles, na verdade o batismo de João era de Deus, não era? Eles falaram, então tá bom, eu respondo para vocês se vocês me responderem alguma coisa. Entenda isso, irmãos. Pregar o que Jesus pregava é diferente de pregar o que Jesus fazia. É duas coisas, fala comigo, distintas. Entenda isso. Da mesma maneira é fala comigo sobre o Espírito Santo de Deus. Irmãos, a igreja sabe muito pouco sobre o Espírito Santo. Quem está entendendo o mistério? Sabe aquela voz que vem assim, aquela voz lá do fundo, sabe? Aquela fala assim, ó, para de mentir. Essa é a voz de quem? Não é de Jesus. É de quem? Sabe aquela voz assim, fala assim, eu preciso mudar de vida. Sabe essa voz? Sabe aquela voz que vem assim? Não é de Jesus, é de quem? Do Espírito Santo. Então entenda, num culto como esse, fala comigo, o Espírito Santo vai falar. Fala assim, só que ele é sutil, fala assim, ele é sutil. Ele é uma tipologia de uma pombinha descendo. A Bíblia fala que quando Jesus recebe o Espírito Santo, ele viu uma pomba descendo do céu sobre ele. Porque, fala comigo, ele é sensível. Se você for resistente a ele, o quê? Fala comigo, vai embora. Ele não continua insistindo, falando não, irmãos, ele intercede, mas insistir não. Quem pegou? Intercede por mim e por você com gemido inexprimível junto ao Pai. Quem está entendendo? Mas se você falar eu não quero, ele não vai ficar insistindo, irmãos. Ele vai te dar a direção nessa noite, mas ele não vai insistir. Pegou a visão? Quem pegou aí? Então entenda, quando ele começar a falar o seu coração, ele vai confrontar a sua carne, em primeira mão. Ficou ruim, né, irmão? Pelos irmãos foi até assim. Porque o Espírito Santo não tem nada a ver com a nossa carne. Pega essa visão, irmão. O Espírito Santo não tem nada a ver com a nossa carne. Ele é santo e fala de maneira, fala comigo, espiritual. Então quando a voz vem dele espiritual, tem hora que a gente confunde ele, sabe com quem? Com Satanás. Quem está pegando a visão, irmãos? Sim ou não? Tem hora que a coisa é tão cabulosa, você fala assim, diabo, cala a boca, isso não é de Deus não. Sim ou não, irmãos? Eu já confundi, quem já confundiu? Principalmente quando ele manda dar alguma coisa. A primeira coisa que você fala é o diabo. Quem está entendendo o mistério, irmão? Sim ou não? Esse dia eu ganhei um tênis, irmão, de presente, fiquei muito feliz. E aí, ganhei o tênis, a pessoa me deu o tênis, eu fui lá, né, peguei o tênis e... Quando eu peguei o tênis, irmãos, o Espírito Santo já falou comigo na hora. Falou comigo assim, você se lembra? Eu falei, do quê? A gente é soberbo, né? Não é verdade, não é? Falei assim, do quê? Que é para me lembrar? E assim, irmão, dentro da gente, a gente não presta. Aqui eu tenho que pregar a verdade, não tem como. Aqui é a liberdade que eu tenho de pregar a Bíblia, eu não posso ser outra coisa. Eu fui chamado na terra para pregar a palavra. Dentro da gente, a gente não presta. A gente olha e fala, sei lá. E ele falou a mim assim, você não está lembrado não? Eu falei, não, pai, lembra aí, uai. Vou te lembrar, calma aí. Você está lembrado que uns dias atrás você foi num culto? Eu falei, lembro, num culto eu lembro. Você está lembrado que lá você fez uma semente, você fez uma oferta? E depois que você fez aquela oferta, você ficou assim, com o seu coração meio assim? Eu falei assim, estou lembrado. Ele falou assim, tá vendo? Dá uma olhada nesse tênis que você ganhou. Eu dei uma olhada no tênis, irmão. Aí eu olhei na onde? Dá um Google, pai dos burros. E um Google. Olhei lá e falei, caraca, o Espírito Santo é top mesmo, viu? E ele falou assim, você está lembrado? Eu falei assim, tô. Então não se esqueça, eu não sou devedor de ninguém.
Naquele culto lá você semeou uma coisa, eu te dei, ele me deu 10 vezes a mais daquilo que eu tinha dado. Só que ele tem esse papel de nos lembrar, porque a gente fala comigo, é ingrato. Sim ou não? Então eu entendo, quando eu peguei, eu lembrei na hora, falei, olha gente, já pensou? Semeei uma coisa lá, um tênis lá, semeei um relógio lá, e aí aquilo passou, fiquei meio assim. Sabe quando você fica meio assim? Que tem hora que você não quer? Irmão, tem hora que a gente não quer dar nem glória a Deus, quanto mais alguma coisa. A gente é ruim até para dar glória a Deus, quanto mais alguma coisa de valor. Sim ou não, irmão? E glória a Deus nem custa nada, é de graça. E a gente não quer, dá glória a Deus, irmão. Aleluia. E aí o Espírito Santo, nesse culto, ele veio hoje. Uma palavra hoje não vai ser muito, não vai ser massagem não, vai falar com o seu irmão, vai ser pancada. Fala para o seu irmão, fosse eu ir embora. Fala para ele, fosse eu ir embora. Então pergunta para ele, você vai suportar? Fala para ele, não adianta ficar bicudo não. Pode pregar, irmão? Pode arrochar? Fala assim, o Espírito Santo tem 3 ministérios. Vamos, 3. O primeiro ministério do Espírito Santo não é para mim nem para você. O primeiro ministério do Espírito Santo é convencer aqueles que não têm Cristo da verdade, do juízo, da justiça e do pecado, da verdade e do quê? Justiça. Vamos lá, de novo. Vamos lá, convencer do quê? Fala comigo, pecado, justiça e, fala, juízo. 3 coisas. Então entenda, o primeiro ministério do Espírito Santo é convencer quem? Os não cristãos, que não conhecem a Cristo. Só que esse é o mais exercido por nós. Meu Deus, meu. Porque nós é bom para cobrar dos outros, sim ou não? Ah? Nós é bom para fazer o papel do Espírito Santo, não é? Ficar julgando, ficar o quê? Trazendo juízo, sim ou não? Não é verdade? E ficar apontando pecado, sim ou não, irmão? Nós é especialista em achar pecado. Porque é fácil achar o do outro e esconder o da gente. Sim ou não, irmão? É fácil eu apontar o do outro e, na verdade, ter uma trava no meu e eu achar o cisco no olho do outro. Então entenda, o primeiro ministério do Espírito Santo é para quem? Fala para os não cristãos. Para aqueles que não conhecem a Cristo. Ele tem 3. Segundo ministério do Espírito Santo, sabe qual que é? Nos convencer, agora vem para nós, a toda a verdade da palavra de Deus. Então enquanto eu estou falando, ele está te convencendo a toda. Eu anotei aqui, irmãos, ó, o segundo ministério do Espírito Santo é nos guiar os santos em todo conhecimento da verdade da palavra de Deus. Ou para todo conhecimento da verdade da palavra de Deus. Quantos querem que a palavra de Deus ainda é verdade? Na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua história. Quantos creem que a palavra de Deus é a verdade de Deus na sua vida? Sim ou não, irmãos? Porque a palavra é verdade para mim quando ela está me favorecendo, quando ela está me doutrinando, quando ela está me subjugando, quando ela está me disciplinando. A gente tem a tendência ao quê? De não aceitar tão facilmente a palavra. Está entendendo isso aí, irmãos? Quando a palavra vem para trazer disciplina, quando ela vem para trazer correção, quando ela vem para instruir, para redarguir, na verdade a gente tem a tendência ao quê? Fala comigo, a sair fora daquilo que Deus está falando. Aí vem o Espírito Santo e fala com você, olha, é para você, viu? Ah, porque se a irmã tivesse aqui, se o irmão tivesse aqui, não, irmãos, é você que tinha que estar aqui. Essa palavra é para você. Essa palavra é para mim, irmão. O Espírito Santo de Deus está falando, fala comigo. Ah, irmãos, ele está falando conosco, comigo, com você, desde o começo do culto. Então o primeiro ministério do Espírito Santo é convencer a verdade quem? Fala os não cristãos. A todos fala com pecado, justiça e o que? Fala juízo. Essa justiça, fala comigo, não é a nossa. Você já viu o salmista falando assim, ó, prepara perante mim uma mesa na presença dos meus e unge a minha cabeça e o meu cálice transporta. Fala assim, Deus estava fazendo justiça, ungindo a Davi na frente dos seus parentes, do pai e dos seus irmãos, que naqueles dias era inimigo de Davi. Você viu como que era a diferença?
A nossa justiça é o quê? Fala comigo, como um trato de imundícia. Irmão, a nossa justiça, fala comigo, não vale para nada. Fala, não vale de nada. Está entendendo isso aí, irmãos? A justiça da terra, fala comigo, não vale de nada. A justiça de Deus é totalmente diferente da nossa justiça. Então, quando Ele convence lá fora, Ele está convencendo que nós não somos justos. Nós somos justos, irmão? Não, irmão, nós somos justificados. É diferente, fala, justificado. Por eu ter sido justificado, fala comigo, eu sou justo. Pelo sangue que me justificou. Pegou a visão? Quem está pegando? Quem está entendendo o mistério? Então entenda, o primeiro ministério dele é convencer. O segundo é qual? Fala comigo. Nos instruir, nos guiar em toda a verdade da palavra de Deus. Ah, irmão, isso aqui é poderoso. Irmão, não tem nada mais precioso do que a palavra de Deus, do que a verdade da Bíblia. Já pensou você descobrindo nessa noite uma verdade da Bíblia para a sua vida? Sua vida muda, sua vida nunca mais é a mesma. Porque quando Ele traz a revelação, Ele está nos instruindo nessa verdade, irmão. Quem está entendendo o mistério? A revelação da palavra é a verdade de Deus na minha e na sua vida. É quando você recebe, é quando você entende, é quando você fala comigo, toma posse. Terceiro ministério do Espírito Santo, fala terceiro. Olha, eu vou até ler, ó. Terceiro ministério do Espírito Santo. Ele glorifica a Cristo. Fala, Ele glorifica a Cristo. Agora fala para o seu irmão, se a sua vida não está glorificando a Cristo, você não está cheio de Espírito Santo. Pergunta ao seu irmão, sua vida está glorificando a Cristo? Que pergunta mais sem graça, né? Mas que pergunta mais cabulosa, né? Assim, não. Será que a minha vida está glorificando a quem? A Cristo. Porque se eu tenho o Espírito Santo de Deus, qual que é a minha função? Fala comigo, glorificar a quem? A Cristo. Entenda isso. Agora vem para nós de novo. Porque no começo do ministério dele era das pessoas que estão lá fora. A segunda é para nós, a terceira é para nós. Será como que a minha vida, fala comigo, glorifica a quem? A Cristo. Irmãos, entenda isso. Eu preciso, fala comigo, glorificar a Cristo. A coisa mais difícil que tem é as pessoas ver Deus em nós. Sim ou não, irmão? Sim ou não, irmãos? Porque dá para conhecer um crente pela roupa hoje? Ah? Não dá, né, irmão? É pro pastor de All-Star, lá lascou tudo, sim ou não? Vamos me dizer, esse pastor é muito moderno, não é verdade? Não é? Tinha que estar de terno, de gravata, sapatinho, não é amarrado, não é assim, não é? Fala, não, só o pastor aí, não é? Entendeu? Seu irmão chega, quem que é o pastor? Fala, aquele lá que é o pastor. Qualquer um pode ser o pastor. Quem pegou a visão, irmão? Sim ou não, irmão? Então entenda, nesses dias nós precisamos glorificar a Cristo na nossa essência, daquilo que nós temos da palavra de Deus. Quem está pegando a visão, irmão? Você sabe quando você não está glorificando a Cristo na sua vida. Você sabe quando na verdade você não está glorificando a presença do Espírito Santo. Quem está entendendo o mistério, irmão? Nós sabemos quando nós estamos entristecendo a presença do Espírito Santo, irmãos. Nós sabemos quando nós estamos conversando, fala demais. Ah, nós sabemos quando nós estamos conversando demais. Sim ou não, irmão? Quando nós começamos a conversar demais, irmão, nós não estamos glorificando o Espírito Santo de Deus que está em nós. E se a minha vida não está glorificando o Espírito Santo, eu preciso entender, eu preciso ser cheio dele nesses dias. Irmãos, o Espírito Santo é Ele que te instrui em toda a sabedoria, em todo conhecimento. É Ele que te dá estratégia, é Ele que te guia, é Ele que abre as portas, é Ele que na verdade te faz entender, é Ele que te faz enxergar além das dificuldades. É o Espírito Santo, irmãos, nesse lugar. O Espírito Santo não é uma força ativa, irmão, igual algumas religiões falam. Não, irmãos. O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa, ele faz parte da Trindade. Ele estava na construção. Entenda, o Espírito Santo estava lá em Gênesis, irmãos, no começo. A Bíblia fala que o Espírito pairava sobre a face do quê? Das águas, irmãos. Aonde tinha caos, o Espírito Santo trouxe. Entenda isso, irmãos. Ele trouxe construção daquilo que não estava construído. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Sabe qual é a nossa dificuldade? A gente não consulta o Espírito Santo no decorrer do nosso dia. Quando você começar a falar mal de alguma coisa, consulte o Espírito Santo para você ver. Se ele vai falar para você, para com isso, você está errado. Sim ou não, irmão? Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser mais espirituais e menos carnais. Quem está entendendo, irmãos? Você sabia que toda vez que você reclama de alguma coisa, está falando mais de você do que daquilo que você está reclamando? Quem está pegando, irmão? Eu já me peguei reclamando, quem já se pegou reclamando?
Sai daí. Deu um chute aí, entrou alguma coisa. Não dá para saber. Tá dando para me ouvir? Aleluia. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Ele nos convence do pecado, da justiça. Fala comigo, e do juízo. Oh, meu Deus. Eu não sei quanto a você, mas nós precisamos de juízo. Sim ou não, irmão? Oh, Espírito Santo. Você consegue falar, Espírito Santo, me ajuda a terminar esse ano com chave de ouro? Você consegue falar isso? Fala assim, Espírito Santo, me ajuda a terminar esse ano na verdade, com êxito. Fala assim, com tudo dando certo, com as coisas funcionando. Quem tem algo que só o Espírito Santo pode resolver nessa noite para você? Só Ele pode falar por você junto ao Pai, e o Pai te responder nessa noite. Quem tem uma causa para que o Espírito Santo de Deus interceda por você, fale por você. Aleluia. A Bíblia fala que Ele nos convence, irmão, por isso que Ele é uma pessoa. Então nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Lá no livro de João 14, 22, vai falar do Espírito Santo. Olha você ver o que vai falar sobre o Espírito Santo. João 14, 22. João 14, 22. Disse-lhe Judas. Olha aí, 14, 22. Disse-lhe Judas, não o Iscariote, Senhor, onde vem aqui? Não, acho que não está não. Deixa eu ver aqui. Põe 15, 26. É 15, 26. Vai dar certo. Fala para o seu irmão, vai dar certo. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de quê? Enviar. Aquele Espírito da verdade, que procede do Pai. Ele testificará. Quem quer? Fala comigo, Espírito Santo. 16:13, Ed. 16:13. João 16:13. De novo. Mas quando vier aquele que? O Espírito Santo da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos o que? Anunciará o que há de vir. 14, olha a coisa forte. E ele, porque há de receber do que é meu, e vou-lo te anunciar. Quem está entendendo o mistério? Então o Espírito Santo de Deus, ele tem esse poder de na verdade, de nos fazer entender esse mistério. Por que a palavra nos ensina, na verdade, muito sobre o Espírito Santo de Deus, daquilo que nós precisamos ser cheios da sua presença, da sua glória, da sua manifestação, da sua presença, porque nós estamos aqui para ouvir o Senhor falar, e Ele fala através do seu, fala Espírito. Uau, irmão, isso é muito poderoso. Eu não sei quanto a você, mas eu entrei aqui e falei, Espírito Santo, o Senhor está aqui. Se o Senhor quiser falar comigo, estou disponível. Sei quanto a você. Sei quanto a você. Quem está entendendo, irmãos? Que a gente quer uma palavra profética, sim ou não? Quem dá? Fala o Espírito Santo. A gente quer uma revelação, quem é que dá? O Espírito Santo. A gente quer uma manifestação de cura, quem é que dá? Irmãos, tudo é o Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida. Sem Ele nada está feito. É Ele, irmãos, é Ele. Nós precisamos ser cheios deles, irmãos. Nós precisamos ser cheios dele, cheio do Espírito Santo de Deus. Entenda, você só consegue vencer o pecado com o... Não dá para vencer o pecado. Mas abra comigo aí, por favor, irmãos. Em Mateus 4:18. Olha o que a Bíblia vai dizer a respeito da vida de Pedro. Nós vamos andar na obra do Espírito Santo na vida de Pedro. E olha que coisa forte, irmãos, acontece. Fala comigo, Deus sempre começa nos chamando. Você está aqui por falar assim, por causa de um chamado. Sim ou não, irmão? E essa palavra chamada é algo impressionante. Porque todo mundo tem uma pergunta, pastor, não sei qual que é meu chamado. Quem já fez essa pergunta? Quem pegou? A Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos são o quê? Qual que é a diferença de um chamado e de um escolhido? Aquele que é escolhido deu uma resposta ao seu chamado. Quem pegou aí? Então fala comigo, todos são chamados. Mas poucos. Fala, são escolhidos. Entenda isso. Passou porque eu sou escolhido, eu sou melhor que eu, na verdade, que aquele que é chamado. Não, irmão, quem foi escolhido está com mais responsabilidade daquele que foi chamado. Quem está pegando aí a visão? Quem pegou? Então entenda isso agora, olha que coisa forte.
Olha o que a Bíblia vai dizer a respeito do chamado de Pedro. Mateus 4,18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois, Simão chamado Pedro e André, que lançavam o quê? A rede aonde? Ao mar. Olha que coisa forte. Porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, eu vos farei pescador de quê? De homens. Primeira coisa a respeito de chamar, fala assim: eu preciso estar fazendo alguma coisa. Entenda isso. Deus fala comigo, Deus não é bobo. Deus não vai chamar nenhum preguiçoso. Todo preguiçoso, ele é infrutífero. Pegou a visão? Pegou aí? Salomão vai falar: vai ter com a formiguinha, ó, preguiçoso. Vai entender, entenda isso, irmãos. Deus chamou esses dois homens, ele estava lançando as redes. Lá em Lucas 5 vai repetir o chamado de novo, mas entenda isso. Chamar, tem um mistério em chamar. Todo mundo aqui tem um chamado, irmão. E no grande dia você vai ter que dar uma resposta no chamado que você não. Você sabe que todo culto Deus Jesus te chama? Todo culto o Espírito Santo te chama? Todo culto ele te chama? Sabe qual é o maior perigo do chamado? Pergunta qual? Eu querer fazer uma coisa que Deus não me chamou. Aí fica igual o jabuti, irmão. Põe na árvore ele o quê? Põe na onde? Ele o quê? Ele cai, irmão. Ele é da árvore. Por que ele cai? Porque ele não é de lá. A maioria dos crentes está no lugar errado, irmão, fazendo a coisa errada. Está entendendo isso aí, irmão? Infelizmente está fazendo a coisa errada. Esse dia eu comecei a cantar, que os irmãos começaram a sair. Eu comecei a dizer, eu voltar para cá. Eu voltar para cá, irmão. Dei só um bradinho aqui, um refrãozinho ali, irmão, cantando. A irmã já falou: pastor do céu, misericórdia. Faz isso não, mas não. Não, alguém grava e contrata a Sonic News. Não é verdade, não é, irmão? Não é? Não é não, irmão. Falou: para. Entenda isso, irmão. Nós precisamos, falar comigo, entender o nosso chamado. Todo mundo que está aqui, todo culto Deus te chama, todo culto Deus te dá uma direção, todo culto Deus te dá uma palavra, todo culto você sai daqui com a direção para fazer algo. Entenda isso, desse culto não vai ser diferente. Deus está te chamando a entender o seu propósito. Qual é o seu propósito, irmão? Se você morrer hoje, qual que é a sua relevância na terra? Quem vai falar de você? Quem vai contar a sua história? Qual é o seu chamado? Se morrer agora, o que você fez de bom para essa terra? Se você partir agora, qual é a obra que alguém conta de você? A mulher falou assim: você é maior que o nosso pai Jacó? Tem 2000 anos que ele cavou esse poço, até hoje nós bebemos água dele. Qual é o poço que você está cavando? Quem está bebendo do poço lá na sua casa, da sua família? Falei que ia ficar ruim. Chamado, irmão. Se você morrer agora, qual é a relevância que você tem nessa terra? O que você fez de bom? Sua obra dura quanto tempo? Quem vai contar a sua história? Como que as pessoas vão falar de você aqui? Se você partir agora, e aí? Me diga. Qual que é a nossa relevância? O que eu tenho feito para que a minha história continue? Quem é que vai falar de mim? Ou será que as pessoas só vão falar, não vai, na verdade não vou ter relevância nenhuma? Hã? Será que as pessoas vão falar: nossa, era bonzinho, mas era um fofoqueiro, não pedia oportunidade de ficar falando mal de tudo, falar mal da igreja, falar mal do ministério. Ele não podia oportunidade de ficar falando mal de tudo. Nossa, mas era um reclamão, reclamava de tudo. Homem reclamava da comida, reclamava da cama, reclamava do banheiro, reclamava do chuveiro, reclamava da toalha, reclamava de tudo. Vai partir agora. Quem vai contar a sua história? Quem vai contar a minha? Qual que é a relevância que nós temos? Tem gente buscando um chamado a vida. Ah, você é pastor, será qual que é meu chamado? Chamado se encontra no enfrentamento. Grava essa chave. Chamado se encontra no enfrentamento. Não existe chamado sem enfrentamento. Isso é aula. Estou te dando aula sobre o Espírito Santo essa noite. Davi, quando enfrentou Golias, estava enfrentando, fala comigo, o começo do seu chamado. Porque ainda tinha 4 gigantes, ele matou 5 na sua história. Pegou aí? Quem pegou? A gente quer ser chamado, quer ficar, será que é para me fazer? Não faz nada, fica esperando, achar que Deus vai descer da terra
te encaminhar na repartição dos chamados, te dar um crachá e fala: olha, sua repartição é essa, seu crachá está aqui, você tem que fazer isso aqui. Não, irmão, chamado é no enfrentamento. Começa a lavar a igreja, gostou? Lava até Jesus voltar. Nessa igreja passou um irmão que lavou a igreja 10 anos. Você não tem intenção como Deus honrou esse irmão. A vida dele prosperou, a casa dele prosperou, a sua família prosperou. Nós não quer fazer nada e quer descobrir o chamado. Nós não quer enfrentar nenhum gigante e quer descobrir chamado. Nós não quer começar a fazer nada e quer descobrir chamado. Chamado não é para quem foge, chamado é para quem enfrenta. Quem está pegando a visão, meu irmão? Então não fica fugindo do seu chamado, porque você já sabe o que você tem que fazer e fica: será qual que é o meu chamado, pastor? Eu falo: não sei. Para a gente indecisa, sinceramente, eu não sei. Eu sei que eu já fiz de tudo na igreja, até eu achar. Está entendendo, irmão? Até líder de louvor já fui. Olha, você vê que loucura. É, irmão. Entendi desse trem, fiquei entendendo as notas, os tempos estranhos. Eu não sei cantar não, mas eu entendo. Só penso que esse sonho, tá vendo? Então, Satanás, puro na cara. É horrível falar isso. Na ponta dessa carta, fala: em nome de Jesus. Fala: você vai sair daí, trem. Em nome de Jesus. Amém, tá ligado? Quem crê? Talvez seu chamado é só esse, liberar a palavra e as coisas para comigo acontecer. Você quer entender chamado? Vamos lá. Entendeu o chamado? Fala: tinha uma festa. A festa da pastora. Fala: a festa da pastora. Fala assim: a pastora estava alegre. E aí chegou a irmã. Fala assim: chegou a irmã com um bolo na mão. Fala: com um bolo na mão. A pastora está lá no altar, a irmã chegou com o bolo na mão. Aí vem carregando o bolo. Pega a visão, vem carregando o bolo. E a irmã caiu: ô pastora, a pastora já daqui já sorri alegrinha. Que jeito? Ah, que jeito? Alegrinha, pastor. E a irmã vem com aquele bolão desenhado mais bonito. E vai subir, de repente ela caiu com o bolo, com tudo. Sabe cadê o bolo? E aí, irmãos, a pastora já. Aí o irmão já começa a chorar: pastor, você me perdoa, pastor, não prestei atenção. E a pastora: calma, minha filha. E também já querendo chorar. Quem está pegando a visão, irmão? Quer perder o bolo, sim ou não? E aí aqueles tantos irmãos na sala. Aí pega a visão do chamado, como funciona. Um já vem e consola a irmã. Ministério de consolo. Ô, irmão, fica tranquilo, calma aí. Um irmão dá uma piscadinha pro outro assim e fala assim: chega aí. Esse é o do socorro. Tem coragem de soltar o dinheiro. Porque é raro. Fala: chega aí, vamos fazer uma vaquinha aqui, vamos lá comprar outro bolo. Deixa essa aí. Outro fala assim: cadê a vassoura, pastora? Tá pegando a visão? Cadê a vassoura? Onde o senhor guarda a vassoura? Aí a pastora diz: não tá ali, já tá pondo ali, já catando aquele glacê que tem, que é ruim de limpar, não é, irmão? Não é ruim de limpar? Sim ou não, irmão? Não é ou não é? Dá vontade de limpar e comer do mesmo jeito, não é? Sim ou não, não é? Para não desperdiçar. Quem tá pegando a visão, irmão? E aí já vai catando a vassoura, o irmão mesmo que limpa, dá vontade de pegar um pedaço que não sujou e já dá uma experimentar, pelo menos experimenta esse daqui. Sim ou não, irmão? Você viu quanto os ministérios estão funcionando? Uns catou a vassoura, foi limpando, o outro deu um toque do socorro, tem a finança. Já vai: não, daí, não, vamos lá. O outro fala: não, vamos no meu carro. Já disponibiliza o carro. Está pegando a visão, irmãos? Isso é o chamado funcionando. Nós, todo mundo junto aqui, sem fazer nada, infelizmente, nós vamos ter que responder por não fazer nada. Porque o bolo está caindo todo dia, o bolo são as almas. Ficou ruim demais esse culto, irmão. Quem está pegando a visão? Um fala assim: ó, pega essa aqui agora. Aí um foi limpar, o outro já organizou a vaquinha, o outro pegou a vassoura. Um veio consolou. Quem está pegando? Um levanta e falou assim: vamos cantar aí uma canção, vamos fazer uma oração. Está entendendo, irmão, como que funciona o sistema, como funciona? Sabe o que eu mostro a maior dificuldade? É a pessoa querer estar no lugar que ela está. Aí não funciona, irmão. Pega a visão, não funciona. Você tem que estar no lugar, fala comigo que funciona. Que eu falo assim, que eu funcione. Uau, irmão. Fala: Pedro foi chamado. E Jesus falou: vou te levar após mim. Pensa nisso, irmãos. Não ia ser fácil, não, irmãos. O negócio ia ser estreito. Pedro, no chamado dele, o Espírito Santo pegou ele, macetou. Ele falou assim: macetou ele. Quem já foi macetado por Jesus? Ah, então você é crente. Ah, pastor, eu converti, tudo lindo. Não, você não é crente não, para de bobeira. Deixa de bobeira, você não é crente não. Você, se a igreja não tiver nenhuma batalha, não tiver nenhuma guerra, não tem relevância nenhuma. Sim ou não, irmão? Se eu estou aqui, eu sou passivo de tudo, estou nem atualizado, nem tudo, o diabo está nem preocupado comigo, então para que eu estou aqui? Uma igreja
igreja tem que ter enfrentamento. Fala, enfrentamento. No seu chamado você tem que estar sendo confrontado. Fala com isso, confrontado. Isso é chamado. Então Pedro foi primeiro falar comigo, chamado. Começa tudo que jeito? O Espírito Santo te chamando. Para que o Espírito Santo está te chamando nessa? Isso é cabuloso. Eu fiquei chapado nessa palavra, pensando, falei, Deus, eu tô ali ministrando. E aí Deus falou comigo assim, Wesley, entenda isso. É muito mais daquilo que você está vendo. E eu falei, Senhor da glória, é isso? Ele falou assim, é desse jeito. Então nessa noite você vai sair daqui com o seu chamado, entendendo o seu chamado. Sim ou não, irmão? Eles deram desculpa que estava trabalhando? Sim ou não? Falou que estava cansado? É porque essa geração de hoje está o quê? Ou sempre tem outra coisa para fazer. Sim ou não? Nossa, pastor, eu estou tão cansado, estou tão cheio de coisa para fazer. Pois é, vai chegar um dia que não vai ter como. Porque essa desculpa você dá para a terra, para o céu ela não vale. Pega essa revelação, essa desculpa você dá para a terra, para o céu ela não vale. Está entendendo o mistério? Eu fiquei tão tempo, eu não sabia. Pois é, por que você não pôs no banco para render juros? Você sabia que eu colhi até onde eu não plantei, porque você não fez isso? Servo mal e infiel, me dá esse talento. Deu para aquele que tinha 11. A Bíblia fala, até aquilo que não tinha vai ser tirado. Quem está pegando a visão, irmão? Eu estou te dando uma instrução para você avançar nesse ano. Porque nesse ano você tem um chamado, é ano de crescimento, é ano de avanço, é ano de propósito, é ano de romper, é ano de avançar, irmão. É ano de rompimento da parte do Senhor. Aleluia. Quem está pegando a visão? Aleluia. Misericórdia. Quebrou esse relógio. Vou trazer esse mais não. Fala, chamado. É algo sério isso. É algo que Deus vai cobrar e não os homens. Sim ou não? Porque a gente fica com medo das pessoas. Não, quem vai cobrar é Deus. Porque quem chamou? E quem vai cobrar? Só que você precisa saber o lugar para ser o lugar certo. Está entendendo? Quem pegou a visão, irmãos? Quem pegou? Chamado, irmão. Ministério. Fala comigo, fala trabalho. Então entenda, é isso, irmão. É aquilo que na verdade você tem, fala, prazer em fazer. Se for entrar nessa porta, não tem prazer. Se você ficar reclamando daquilo que você estava fazendo como seu ministério, então não é o seu lugar. Se for reclamando demais, fala, perdeu a vez. Fala, passou a vez. Você sabia que Deus passa da gente? Pegou a visão? Sim ou não, irmão? Está na Bíblia, só você ler, está na Bíblia. Deus passa da gente. Passa a oportunidade. Quem está pegando a visão? Quem está pegando, irmão? Segunda coisa que Deus faz, fala comigo. Deus muda o nosso nome. Entenda isso. Deus te chama e te deixa do mesmo jeito. Sim ou não? Deus mudou o nome de Abraão, sim ou não? Era Abrão e mudou para onde? Mudou o nome de Jacó, sim ou não? Mudou o nome de Sarai, sim ou não? Entenda isso. Deus muda o nome para quê? Quando Deus muda seu nome, Ele muda o propósito. Pegou a visão? Eu tinha um vulgo quando eu era do mundo. Quando eu era louco, doido. Eu já fui muito doido. Vocês não têm noção. Não é uma pessoa louca não, sabe? Louco de pedra mesmo. Doido. Eu tinha um vulgo no mundo. E quando falava esse nome, não dá até B.O. Eu vou falar para não dar para escandalizar a obra. Eu era muito doido. Falar é fulano, fala, você é doido. Nem a pau. O problema é doido. Entenda, Deus quando você aceita o seu chamado, Ele fala, Ele muda seu nome. Então entenda, irmãos. Não dava para Jacó andar como Jacó, recebendo o nome de príncipe de Deus. Ele tinha que andar, na verdade, conforme o nome que tinha mudado. Então entenda, Deus mudou seu nome. Você não está na prova, você não está no jugo, você não está na escassez. Entenda isso, Deus mudou seu nome. E quando Ele muda seu nome, Ele muda o seu, fala, propósito. Então entenda, quando Deus chamou Abraão, irmãos, foi porque Abraão era pai, de falar comigo, de nações. Tinha ouvido a Deus, obedecido, gerado uma criança. Entenda isso, irmãos. Então entenda, Deus nessa noite quer trocar seu nome. Porque tem irmão que é a Maria das Dores, ou irmão Maria da Dor. Ai, tô doendo. Irmão, o João do Fred.
para pensar que tem coisas que no ano inteirinho você repete elas todas as vezes? Quem está pegando essa visão, irmão? Eu estou falando que o Espírito Santo de Deus está te dando uma direção nessa noite. Para que você fala assim, ó, mudança de rota. Você já viu quando o GPS fica recalculando a rota? Quem já viu? Fica lá girando, quem já viu? E de repente aparece uma nova rota. Ele te dá a pior ou a melhor? O aplicativo te dá uma rota pior ou melhor? Entenda isso, o Espírito Santo está recalculando a sua rota nessa noite. Está estreitando o caminho a chegar no propósito da vitória que Deus tem para a sua vida. Aleluia! Fala, eu creio. Deus está mudando meu nome nessa noite. Lá no Serasa, fala no Serasa. Fala lá na conta do banco. Eu entro lá, o gerente nem sabe quem eu sou, mas eu vou entrar, ele vai saber quem eu sou. Fala assim, eu vou entrar, ele vai saber quem eu sou. Irmão, se você é empresário, você tem que falar com força, não dá bobeira não. Talvez você entra lá, o gerente nem olha na sua cara. Também não tem nem 400 mil na conta. Ele nem te conhece, sim ou não? Porque lá funciona assim, quem tem, eles conhecem, não é? Sim ou não, irmão? Você não quer ter não 400 mil na conta? Que isso, irmãos? Aí você põe lá 400 mil na sua conta, ele já fala, tem um investimento para você. Mas como assim? Você nem sabia quem eu era? Pois é, mas o banco tem investimento para você. Quem está entendendo o mistério, irmão? Quem está entendendo? Deus está mudando a nossa realidade nessa noite. Se você acreditar e crer nisso, você vai viver o milagre, irmão. Quem crê nisso, toma posse. Fala comigo, terceira coisa. Então Deus mudou o nome, sim ou não? Deu o chamado. Fala assim, depois ele envia. Abra aí, Ed, por favor, para esse poder ver direitinho. Entendeu? Depois, o mesmo Pedro é enviado. Olha coisa forte. Mateus 10, 7. Ele fala comigo, foi enviado e recebeu a autoridade. Indo, ó, pregai, dizendo, é chegado o quê? Versículo o quê? Para 7. Então Deus enviou quem? Enviou quem? Fala Pedro. Então aquele que é chamado, aquele que tem o nome mudado, fala comigo, é enviado. A pregar o quê? O reino do céu. Sabe qual é o nosso maior erro? A gente achar que uma pessoa, pelo fato de estar fazendo a obra, ela já está pronta. Quem está pegando a visão? Pedro foi enviado, recebeu autoridade para pregar sobre o reino dos céus, mas ainda não estava, fala comigo, pronto. Ele não estava preparado ainda, ele não estava, na verdade, todo formado no seu chamado. Porque o chamado, ele é gradual, ele é crescente. Quem está pegando a visão, irmão? Só precisa começar e Deus vai fazendo. O nosso maior erro é achar que uma pessoa que está fazendo a obra já está pronta. Fala comigo, não é assim que funciona. Ele foi chamado para pregar o reino dos céus, mas entenda isso, o nosso maior erro é achar que uma pessoa que está fazendo a obra já está, fala comigo, pronta. E não é assim que funciona. Quem está entendendo o mistério? Porque chamado não vem pronto, ele é desenvolvido. Fala desenvolvido. Fala, está em crescimento, fala crescimento. Fala, quarta coisa, fala, Pedro teve fé. Porque entenda, uma pessoa que ouve o seu chamado, que Deus muda seu nome, que ele está, fala comigo, na obra, fazendo, fala assim, ele tem que ter fé. E Pedro teve fé para andar onde ninguém tinha coragem de andar. Fala sobre as águas. Fala sobre as águas. Fala assim, sobre as águas. Você sabia que o seu milagre está dependendo da maneira que você está disposto a falar no momento de dificuldade? Pegou aí? A Bíblia vai dizer que nesse versículo aqui, é interessante isso. A Bíblia ela vai nos ensinar, bem claro, Mateus 14, 28, 29. Respondendo Pedro, diz: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por cima da onde? E ele diz, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre o quê? Sobre as águas, e foi ter com quem? Você sabia que no momento como esse, você precisa entender que você precisa dar uma resposta para viver o seu? Todos no barco estavam com medo, sim ou não? E Pedro, estava com medo? Fala, estava. Mas falou, mesmo com medo. Sabe qual é o nosso maior erro? O maior erro nosso do medo é deixar o medo cerrar nossas palavras. Quem está entendendo? Está com medo, mais fala. Está com medo, mais vai. Está com medo, mais levanta. Pedro levantou e falou, se é o Senhor mesmo, então pare aí e deixa que eu vá até o Senhor. Jesus fez o quê? Fala assim, parou. Jesus o quê? Por que Jesus parou? Jesus ama gente
resolvido. Gente que tem coragem. Está entendendo isso aí, irmão? Gente que tem coragem. É o que está precisando da igreja hoje. Gente de coragem. Gente corajosa. Gente disposta. Está entendendo, irmãos? Entenda, porque uma fé que não pode ser confrontada, irmão, não é uma fé. A fé de Pedro foi confrontada. Se é ele mesmo, eu preciso descer nessa água e ver o milagre. Quem está entendendo o mistério, irmão? Você tem coragem hoje de fazer um desafio nesse ambiente espiritual e de falar, se Deus está mesmo na refrigério, eu preciso de uma resposta. Eu preciso ser ouvido, eu preciso que o Senhor me responda, eu preciso que o Senhor faça isso, eu preciso que o Senhor me dê um sinal, eu preciso ouvir a tua voz. Entenda isso, irmãos, é o Espírito Santo de Deus que nos dá essa direção. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Então fala, Pedro foi corajoso. Porque ele pediu para quê? Para andar na onde? Fala, no mesmo nível que Jesus estava no quê? Jesus parou na onde? Ele fala, nas águas. Jesus estava vivendo um milagre, sim ou não? Andando nas águas, sim ou não? Pedro pediu ele o quê? Parou. Então entenda, Jesus para de viver o milagre dele para você viver o seu. É só basta você ter coragem. Aleluia! Fala pro seu irmão, nesse resto de ano você vai precisar ser mais ousado. Fala para ele aí. Nesse resto de ano você vai precisar ser mais ousado. Fala para ele assim, você não vai poder ficar nessa vida medíocre que você está não. Fala a verdade, fala assim, você não vai poder ficar nessa vida medíocre que você está até agora. Semana tem 168 horas, não foi? Essa semana, não foi? De domingo para cá, não foi? 160 e quantas? 8 horas. Quantas vezes nós pegamos na Bíblia? Quantas vezes nós joelhamos? Quantas vezes nós jejuamos? Quantas vezes nós buscamos? Quantas vezes nós clamamos? Quantas vezes nós... Irmão, tudo que eu estou pregando aqui é investimento. Está pegando a visão? Milagre não é mágica, não é Mr. M não, irmão. Não. Milagre tem hora, tem data, tem dia marcado. Pega a visão, irmão. Milagre tem propósito, tem propósito. Quem está entendendo? Fala assim, tem propósito. Fala, Deus não age sem propósito. Deus tem que falar comigo propósito. A Bíblia fala que Ana clamou por Samuel 24 anos, no dia que ela pôs um propósito na verdade, naquilo que ela queria. Deus ouviu a oração dela e deu a ela Samuel. Quem está entendendo, irmãos? Vim na refrigério e fala comigo, tem um propósito. Eu recebo uma direção da palavra e falo, e aplico essa palavra. Porque se você não aplicar essa palavra, nós não vamos passar de fariseu. Não vai mudar nada na nossa vida e na nossa história. E eu não vou aceitar esse ano ficar sem mudança. Quem está entendendo? Quem está pegando, irmão? Fala comigo, eu não vou aceitar esse ano ser do mesmo jeito do ano passado. Você vai aceitar? Sim ou não? Você vai concordar? Esse ano vai ser do mesmo jeitinho do ano 2022? Você vai querer? Você está disposto a viver as mesmas coisas? Então eu falo, eu preciso ter uma atitude diferente. Vamos lá, fala, Pedro foi corajoso. Abra aí, Ed, Mateus 16, 13. Confessou a Jesus que era o Filho de Deus. Está lá em Mateus 16, 13. Fala, ele teve uma atitude de coragem. Quem pode entender esse princípio? Eu já estou encerrando. Mateus 16, 13. Olha o que diz o texto. Chegando, pois, às partes de Cesareia de Filipe, interrogaram os seus discípulos, dizendo, quem diz os homens ser o filho de quê? Do homem. Uau. E eles disseram, um João e outros o quê? João Batista. E outros Elias, e outros Jeremias, e outros, um dos. Disse ele, e vós quem diz que eu? Entenda isso, toda vez, fala comigo, toda vez com Jesus. Vamos de novo, toda vez com Jesus, Ele sempre vai levar as coisas para o pessoal. Jesus falou assim, e aí, como é que está lá fora? Lá fora eles falam que só é Elias, só é Jeremias, que só é só um dos profetas, fala que só é João Batista. Falou assim, agora a conversa vem para cá. E vocês, quem diz que eu sou? Tem muito tempo que você está comigo. Tem muito tempo que você está andando comigo. Quem que você está falando que eu sou? Quem eu sou para vocês? Pegou aí? Pegou a visão? Aonde eu estou glorificando, na verdade, na vida de vocês? O que eu tenho mudado na história de vocês? O que eu tenho transformado? Irmão, nós somos uma igreja, entenda isso, de
palavra transforma. Eu não posso viver o ano inteiro no mesmo. Irmão, existe um evangelho que não transforma. Mas aqui é pregado um evangelho que transforma. Talvez você pode até não gostar, mas é pregado um evangelho que transforma. Quem está entendendo o mistério, irmão? Jesus quis saber quem ele era. Os céus, fala, discípulo. Aí Pedro fala, entrou. Fala, Pedro entrou. O que ele fala? Olha lá para você ver o que ele fala. Olha tanto que ele é fera. E Simão Pedro respondeu, diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus? Uau. Fala para o seu irmão, você precisa saber quem Cristo é na sua vida. Toda vez que você descobre quem Cristo é, você vai descobrir quem você é em Cristo. Pegou aí? Você sabe quem você é em Cristo? Pedro descobriu quem era Cristo. Depois Jesus revela quem é ele em Cristo. Aí ele fala, olha. E Jesus respondeu e disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou carne e sangue, mas o meu Pai que está no céu. 18, olha aqui. E também eu te digo que tu és Pedro. Uau, irmão. Uma pedra quebrável, firmeza, que vai ser líder. E sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Toda vez que você descobre quem Cristo é, Ele revela quem você é em Cristo. Uau, irmão! Nós precisamos saber de onde saímos, irmão. Sim ou não? Pra quê, pastor? Pra gente ficar na soberba. Porque tem hora que Deus nos abençoa tanto que a gente precisa se lembrar. Você já estava lembrando de onde eu saí, da CPP? 1999. Eu estava lá, primeira noite na cadeia, eu chorei. Chorei caladinho, irmão. Não podia chorar para os povos ver. Vocês veem da ABO. Não sei que a cama era autona. Deitei naquela cama. Tinha 530 pessoas no pavilhão que eu estava. Cheguei, não conheci ninguém. Eu já me oprimi de cara. Fãs em mim. Um tiro aqui, 27 pontos aqui. Um tiro pegou aqui, atravessou pro outro lado. Peguei tudo manqueba na cabeça. No mundo a gente só anda assim, manqueba. Pegou a visão? No mundo a gente só anda manqueba. Pegou? No mundo ninguém anda com a cabeça em pé, só manqueba. No mundo é assim. No mundo você só anda pendurado. Quem tá entendendo? Quem tá entendendo? Não adianta nem conversar piada que é assim mesmo. Eu já tive no mundo. E eu tive em várias partes do mundo. Onde você pensar de ruim no mundo, eu tive. Ah, pastor, você fez isso? Fiz. Ah, isso? Fiz também. Então não adianta você falar, ah, pastor, não é assim não. É assim, no mundo a gente só anda manqueba. Peguei tudo manqueba. Fraco, detonado. Ele já deu uma olhada em mim assim. Fez a mão assim pra me dar um tapa e eu fiz meu golpe. Caí dentro do peito. Passou o dia. Primeira noite. Ah, moleque, aí é assim. Deitei, peguei o Salmo 23, virei crente. Sem ninguém pregar pra mim. Ah, mas é fera isso, hein? Sem ninguém pregar pra mim, li o Salmo 23. Se é meu pastor, nada me faltará. Aí eu falei, meu Deus, você não pode me faltar aqui. Sabia até pregar o que eu estava lendo já. Ninguém tinha me ensinado. Pai, você não pode faltar aqui não. Oh meu Deus, prepara uma mesa. Eu faço mesa. Aí eu pensava comigo, aí a mesa me entendia. Aí eu abri o Salmo 91 e fiquei valendo. Aquele que habita nos escondidos do Altíssimo, a sombra do Potente descansará. Ele é o meu refúgio, meu escudo, minha fortaleza. Aí fui falando aquele salmo, irmãos do céu. Aí eu deitei. Quando eu deitei bem pro cantinho, pertinho da parede, assim, mas bem encostadinho na parede. Porque a cama era alta, se você caísse, rachava a cabeça. Pegou a visão? Eu não costumava dormir naquele trem. Deitei bem encostadinho na parede, mano. Aquela parede, meu baixo chegava a ficar assim, ó, na parede. E ali eu fiz uma oração. E na oração, eu o quê? Chorei. Lá é onde o filho chora e a mãe não vê. Tá entendendo o mistério? Eu falei, meu Deus. Lá para de madrugada, irmãos, eu escutei uns passos, porque eu sempre tive essa visão espiritual. Eu escutei uns passos de um espelho empregado na Bíblia. E eu atravessei o espelho assim, ó, na cela que é de concreto, na CPP é concreto. Aí eu atravessei o espelho assim, ó, para me olhar no corredor, que eu ouvi, irmão, o som de gente gritando e gente andando. E a porta falando, misericórdia, que desgrama que é essa? Pelo perdão da palavra, irmão, mas foi isso que eu falei. E aí eu mandei o espelho assim, ó, não tinha nada no corredor. Aí o Espírito Santo falou para mim assim, é a morte. Eu falei, misericórdia. Até a linguagem eu tinha de crente, tá? Eu falei, misericórdia. Eu falei, Deus, deixa eu morrer aqui não, meu. Foi isso que eu falei, eu quero morrer. Meu Deus, eu achei que minha vida ia ser outra. Achei que eu ia arrebentar. Que eu ia ter sucesso. Agora eu tô aqui
Irmão, era 32 anos de cadeia, viu? Você tá achando que ia passar só um dia, tá? Era 32 anos, tá? Meus processos, os dois, eram 32 anos. E eu falei, marcar a primeira noite, eu já converti, sem ninguém pregar, quem tá pegando a visão? Porque o Espírito Santo convence quem? Aqueles que não têm. Tá pegando a visão? Pegou aí? Pegou aí, irmão? Pegou? Lá eu abri Salmo 23 e ele já falou comigo no meu coração. Caraca, é isso aí. Pra mim ficar vivo, eu preciso de Deus. E aí eu ficava meio crente e meio bandido. Quem já viu isso aí? Quem já viu? Meio crente e meio bandido. Porque não podia ser muito crente, não dava B.O. no meio dos bandidos. Pegou a visão? Mas eu ficava meio crente e meio bandido. Meio crente e meio bandido. E aí, irmãos, um dia, eu lembro direitinho. Vocês estão com tempo? Que eu tô aqui só pra isso. Se vocês não tiverem, vocês falam, viu? Olha aí, pega a visão. Num dia, irmãos. Aí eu tô lá, né? E aí de repente chegou um cara perto de mim e falou assim, e aí moleque, ele chamava eu de moleque, eu era muito franzino. E magrelinho, tinha cabelo, viu? Era bem magro. Aí ele falou, e aí moleque? Eu falei, e aí? Nossa, a cadeia tá pesando, né? E eu falei assim, rapaz, mas é ruim, né? Ele falou assim, deixa eu te falar, quando você sair, você não faz mais nada de errado não, você não é daqui. Eu falei, como assim? Ele falou pra mim assim, rapaz, dá pra ver que você é de Deus. Quando você sair daqui, você nunca mais faz nada errado, você não tem que voltar pra cá, porque quando você vir na terceira vez, você não vai sair tão cedo. Você vai puxar uns 10 anos do cordão fechado. E eu falei, sério, você não aguenta a cabeça, você não foi feito pra isso. Quando você sai daqui, você faz de tudo pra nunca mais você voltar aqui. Eu falei, como assim? Ele falou assim, eu tenho 350 anos de condenação. Estou fugindo de São Paulo. Pegou a visão? Eu já tenho 23 anos que eu estou na prisão. Eu fugi de São Paulo, estou aqui aguardando para voltar. Eu tinha 350 anos de condenação. Quando ele falou isso, ele teve a minha atenção. Pegou a visão, não? Pegou aí? Que a gente só tem a atenção de alguém quando alguém já passou aquilo que você está quase passando. Pegou aí? Que a gente fala, eu não escuto conselho bom, na verdade, fosse fora vendido, era dado. Entenda, quem pode dar conselho é quem já passou pelaquilo. Opinião qualquer um pode dar na sua vida, mas conselho só quem já passou. E eu fiquei refletindo na tia e eu falei comigo no meu espírito, rapaz, ela tá certo, eu vou voltar em isso aqui. E graças a Deus eu nunca mais voltei. Aleluia! Eu nunca mais voltei naquele trem. Só para visitar alguém, eu vou lá, prego, mas de outro jeito, esquece. Não vai rolar. Quem está entendendo, irmão? E Deus mudou a minha vida, eu converti lá, aceitei Jesus, o Espírito Santo falou comigo. E eu fiquei crente, meio crente, depois eu saí e virei crente de verdade. Pegou a visão? Pegou? Porque você pode ficar meio lá e meio cá. Quem está pegando a visão? Só que tem hora que você tem que falar comigo, decidir. Tem que haver uma decisão. Você precisa firmar seus passos. Você precisa converter, tipo assim, de verdade. Está entendendo, irmão? Quem pegou a visão? Tem hora que Deus precisa te libertar. Você está entendendo, irmão? Sim ou não? Ficaria legal estar aqui fumando maconha? Hã? Ficaria legal? Não, você acha certo? Tá certo eu ficar pregando aqui fumando um brau? Sim ou não, irmão? Ficaria legal estar aqui fumando crack? Irmão, Deus tem que fazer uma obra concreta, sim ou não, irmão? Ficaria legal estar aqui prostituindo? Sim ou não? Ficaria certo? É certo? É certo, irmão? Então entenda, irmão, tem uma hora que o Espírito Santo de Deus quer fazer algo completa na minha e na sua vida. O que a gente precisa deixar ele fazer essa obra. Isso leva tempo, irmão. Está entendendo, irmão? Isso leva tempo. A gente precisa aceitar aquilo que ele está falando. Quem está entendendo, irmão? E foi 99 para cá, Deus mudou a minha história, me deu uma família, me deu um chamado, fui escolhido, me deu um ministério, e hoje nós estamos, irmão, eu já preguei, não foi pouco não, viu? Eu sou andado, irmão. Eu já andei em muitos lugares, eu já preguei, não foi pouco, já ganhei alma que vocês não têm noção. Eu fui evangelista há muito tempo. Mas o chamado era pastoral. Pegou a visão? Pegou ou não? Então fala comigo. Pedro teve coragem de fazer uma confissão que mudou a sua vida. Posso te fazer uma pergunta para poder encerrar? Que não vai dar para pregar tudo. Acabou. Se você tivesse a oportunidade de fazer uma confissão nessa noite, qual é a confissão que você faria? Você tem uma confissão para fazer nessa noite nos seus lábios? De falar, não, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Estou andando com a pessoa certa, estou seguindo o Mestre, estou seguindo aquele que transforma a minha vida, a minha casa, a minha família. Qual que é a confissão que você precisa fazer nessa noite? Qual que é a confissão que precisa sair dos seus lábios? Talvez na sua área física, conjugal, familiar, eu não sei qual é a área, mas eu quero dizer, Jesus quer mudar a sua história, você precisa ser cheio do Espírito Santo.
Você precisa ser cheio da presença de Deus. A sua casa precisa ser cheia da presença de Deus. A sua casa precisa ter a presença do Espírito Santo. A sua casa precisa ter a presença da glória do nosso Deus, do Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida. Fique de pé no nome de Jesus. Nós precisamos ser cheios nessa noite do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Graças a Deus. Eu creio. E nós vamos orar agora. E a nossa oração agora é essa. Nós precisamos ser cheios da presença do Espírito Santo. Nessa semana nós precisamos ver esse ministério do Espírito Santo desenvolver em nós. Fala, em nós. Eu preciso que Ele fale comigo. Eu preciso que Ele me conduza à verdade. Eu preciso que Ele glorifique a Cristo na minha vida. Eu preciso que a minha vida reflita a Cristo em nome de Jesus nesses dias. Amém, irmãos? Pedro fez bem mais coisas. Pedro andando com Jesus, ele carregou uma espada todo o seu ministério. Pedro andando com Jesus, ele traiu Jesus 3 vezes. Pedro andando com Jesus, foi restaurado por Jesus. Amém, irmãos? Pedro andando com Jesus, a Bíblia vai dizer que um dia depois que Jesus já tinha sido ressuscitado, a Bíblia vai dizer no livro de Atos que eles subiram a hora 9. A Bíblia fala que eles entrando na sinagoga, tinha um homem aleijado. E eles pediram uma moeda para Pedro. Ele falou assim: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Depois disso a gente vai ver um Pedro. Entenda isso, irmãos. O mesmo Pedro que carregava uma espada. Você vai ver esse Pedro. É interessante a palavra, porque a Bíblia vai dizer que as pessoas, a Bíblia vai dizer que a sombra de Pedro, irmão, a sombra de Pedro curava os enfermos. As pessoas eram deitadas assim, ó, e Pedro passava com a sua sombra, e as pessoas iam sendo curadas, o cego enxergando, o aleijado ia levantando, porque o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele é um Deus de sinais. Falei, é Deus de sinais. Então nessa noite eu creio que o seu coração está aberto para receber um sinal da parte de Deus. Deus tem um sinal para a sua vida nessa noite. Deus quer fazer algo na minha e na sua vida nessa noite. A presença do Espírito Santo de Deus está nesse lugar, e ela quer falar comigo e com você nessa noite. Eu não sei o que você busca nessa noite do Espírito Santo de Deus, mas Ele te conhece por dentro. Ele sabe qual que é a sua fraqueza, Ele sabe qual que é a sua deficiência, Ele sabe qual que é a sua busca, aquilo que você está clamando a Ele, Ele sabe aquilo que você está suplicando a Ele, Ele sabe aquilo que você anseia dEle, Ele sabe aquilo que você precisa nesse ano, para que esse ano seja diferente na sua vida, para que esse ano não seja o mesmo ano, mas um ano de transformação, um ano de mudança, um ano de receber coisas grandes da parte de Deus. Nessa noite o Espírito Santo de Deus está neste lugar, e Ele fala no meu e no seu coração. A presença dEle está neste lugar, e ela brada na minha e na sua vida. A presença do Espírito Santo está neste lugar, e ela se manifesta na minha e na sua vida nessa noite. Deixa o Espírito Santo falar o seu coração. Quando ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Você consegue só abaixar a sua cabeça aí? Abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos e deixar essa presença falar o seu coração. Hoje você foi chamado a estar neste lugar. A presença dEle está aqui. Eu não sei qual que é a aliança que você tem que fazer com Ele nessa noite, mas eu quero te dizer, Ele está te chamando nessa noite a viver algo extraordinário da parte de Deus. Oh! Ei, arabalabadaraca tocou, badai tocou, manai. Oh, yarabadai tocou, manai. Tequidorobalabalabacharaca tocou, manai. O Senhor pode, ó Deus, falar os nossos corações. Só feche os seus olhos, não se distraia com nada. Mas nada se compara com a glória que há de falando ao seu pai, Ele te convence a perdoar. Eu não sou daqui. Ele é quem te convence a perdoar, abrir mão. Ele é quem te convence. Ele vem me buscar, Espírito Santo, e com Ele eu irei. Tu és bom, eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me
Em breve Jesus do céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Você consegue levantar suas mãos e colocar no coração nessa noite? E dar lugar ao Espírito Santo de Deus nessa noite, igreja. Nós precisamos sim ser melhores do que fomos ontem. Nós precisamos ser melhores pais, melhores mães. Nós precisamos ser melhores filhos. Nós precisamos ser melhores irmãos. Eu não sei você, mas nessa noite o Espírito Santo de Deus fala comigo e com você nessa noite. Nós precisamos sim melhorar, igreja. Nós precisamos ter uma vida que glorifique a Cristo, que glorifique Cristo em nós. Oh! A nossa vida precisa sim glorificar a Cristo, irmãos. Ei! Nós precisamos sim nos deixar ser transformados por Ele. A Bíblia vai dizer que aquele que pecava não peque mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não roube mais. Sim, a Bíblia vai dizer, irmãos. Nós precisamos ser deixados, ser transformados pelo Espírito Santo. Nessa noite você precisa ir embora com essa palavra de transformação no seu coração. E ela precisa ruminar dentro do seu interior. Nós precisamos ser melhores, irmãos. Nós precisamos parar, irmãos. A Bíblia vai dizer que aquele que mentia, irmãos, nós precisamos. Quem é o pai da mentira é o diabo, irmãos. A nossa vida é guiada pela verdade da palavra de Deus e não pela mentira. Então que em nome de Jesus, nessa semana, você que está com a sua mão levantada, eu profetizo sobre a sua casa, que o Espírito Santo de Deus vai entrar e pôr em ordem aquilo que está em desordem. Ele vai entrar e, na verdade, fazer uma obra que só Ele pode fazer, porque a Bíblia fala que aquilo que é impossível aos homens, Deus faz porque Ele é possível. Tudo é possível ao que crê. E Deus pode todas as coisas. Nessa semana, sobre a sua vida e sobre a sua casa, eu profetizo. Eu libero essa ação do Espírito Santo. Vai haver transformação e mudança. Vai haver conversão, vai haver libertação. Vai haver quebra de jugo. O Espírito Santo de Deus vai entrar e vai abrir as portas que estão fechadas. Ele vai trazer entendimento, vai trazer compreensão, vai trazer sabedoria. Nessa semana, se prepare para ouvir a voz do Espírito de Deus. Para ouvir a voz do Espírito Santo. Aquela voz que nos convence, aquela voz que nos confronta, aquela voz que nos dá direção, que nos dá, em nome de Jesus, destino de propósito, aquela voz que nos guia em toda a verdade, irmãos. Fala comigo, nesse ano de 2023, eu decidi, eu tomei uma decisão de ser guiado pelo Espírito. Fala assim, eu não sou guiado
pelas vozes que eu estou ouvindo no dia a dia. Fala comigo bem forte. Eu estou sendo guiado pela voz do Espírito de Deus. Fala, eu sou servo de Deus e eu sou guiado pela voz do Espírito. Fala comigo, eu não sou guiado pela voz do mundo, pelas coisas do mundo. Fala, eu sou guiado pela voz do Espírito de Deus. Fala, no ano de 2023, esse ano. Fala, esse ano eu vou viver algo extraordinário da parte de Deus para a minha vida. Fala, eu vou dar uma resposta pro propósito de Deus para a minha vida. Fala, eu creio que nessa noite o Espírito de Deus vai continuar falando comigo. Fala assim, tudo que está de errado na minha vida. Fala, Espírito Santo, muda a minha vida, me tira do erro. Fala, me tira do caos. Fala, me tira dessas coisas, em o nome de Jesus. Fala, nessa noite eu saio desse ambiente. Fala assim, com a minha visão, fala assim, ampliada pelo Espírito Santo de Deus. Fala, eu estou enxergando além das dificuldades, das adversidades. Fala, as barreiras não vão me parar. Fala, eu vou avançar conforme o Espírito Santo for me mostrando. Eu vou avançando e rompendo, em nome de Jesus. Aplauda o Espírito Santo de Deus neste lugar. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe a sua casa. Que nessa semana você caminhe guiado por essa voz do Espírito Santo. Eu vejo pessoas aqui que vão ter revelações do Espírito Santo, revelações em sonhos, revelações em visões. Tem pessoas aqui que vão ser, na verdade, lembradas pelo Espírito Santo de Deus nessa semana. Coisas que você deixou lá atrás há muito tempo e acha que Deus se esqueceu. Nessa semana Deus me diz que vai lembrar daquilo que você acha que Ele se esqueceu. Mas Deus vai lembrar de você nessa semana e vai, em nome de Jesus, abrir as portas para você. Porque no livro de Samuel a Bíblia vai dizer que Deus se lembrou de Ana e abriu a madre dela e ela concebeu Samuel. Eu profetizo nessa semana Deus te abençoando num nível que você não vai conseguir explicar. E esse nível é um nível de milagre no nome de Jesus. Está terminado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.